alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Seja professor, seja aluno, porque o aluno também deve preparar a sua aula, deve estudar antes da aula para ter maior proveito durante a aula. Veja esta pré-aula, leia a revista das lições bíblicas, leia os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, cujo endereço aparece aí ao longo da exposição. Veja também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, os links de outras videoaulas e de outros textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana para os amados irmãos. Durante a semana, se tiverem alguma dúvida, acessem a sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento do site está suspenso, mas o irmão poderá ali comparecer, se não cadastrado, vai constar como convidado, mas o irmão poste a sua pergunta e, na medida do possível, dos nossos conhecimentos, estaremos respondendo aos amados irmãos as dúvidas. E ao sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, assista à transmissão ao vivo da aula do estudo dos professores da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Também convidamos os irmãos a ouvirem a leitura diária que é colocada aí na revista, e também há um áudio no portal Escola Dominical, onde o irmão poderá meditar na palavra de Deus e também ter subsídios para a sua lição da Escola Bíblica Dominical. Mas, sobretudo, compareça à Escola Bíblica Dominical no domingo na sua igreja local. A Escola Bíblica Dominical é a reunião da igreja que ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina, como nos ensina o professor Antônio Gilberto, pastor Antônio Gilberto, um dos grandes mestres das Assembleias de Deus. Tudo isso que nós estamos disponibilizando são subsídios para a aula, mas a aula mesmo é a Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, quarto trimestre de 2014, nós estamos estudando o tema Integridade Moral e Espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral. E hoje iremos estudar a lição de número 5, que tem como título Deus abomina a soberba. Estaremos estudando o capítulo 4 do livro do profeta Daniel. Os irmãos sabem que nós estamos estudando nesse trimestre o livro do profeta Daniel. E a cada lição, depois da lição introdutória, estamos estudando um capítulo do livro do profeta Daniel. Hoje estaremos estudando o capítulo de número 4. E o título da lição já nos mostra qual o grande ensinamento que temos deste capítulo 4. O título diz: Deus abomina a soberba. Abominar significa ter nojo, ter asco, ter uma grande repulsa. Deus, ele tem uma grande repulsa. Ele não admite, não tolera a soberba. E o que é a soberba? Esta palavra soberba vem do latim superbia, que quer dizer a qualidade de algo que se acha superior, que se acha o super, que se acha o máximo. Como diz o professor Felipe Aquino, professor de teologia lá da comunidade católica da Canção Nova, uma definição muito interessante que nós colocamos aí em nosso esboço, ele diz assim: a soberba consiste na pessoa sentir-se como se fosse a fonte
dos seus próprios bens materiais e espirituais. Acha-se cheia de si mesma e se esquece de que tudo vem de Deus e é dom do alto. Como disse Tiago, toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, desce dos pais, do Pai das luzes. Está lá em Tiago 1,17. Então a soberba é aquele sentimento em que a pessoa elimina Deus da sua vida. Ele se acha, como diz aqui o professor Felipe Aquino, a fonte de todos os seus próprios bens materiais e espirituais. Ela se acha cheia de si mesma. Ela se acha superior a Deus. Ela não leva em conta que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é aquele que nos dá todas as coisas e que nós dependemos de Deus, porque é Ele que, pela sua palavra, criou e pela sua palavra sustenta todas as coisas. A soberba é este sentimento em que a pessoa se acha, como dizem os adolescentes e jovens dos nossos dias. Ela simplesmente atenta contra a soberania de Deus. A soberba é a raiz de todos os pecados, dizem muitos teólogos. É a fonte de todos os pecados. Foi, na verdade, o primeiro pecado cometido no universo. O querubim ungido, que hoje é o diabo, o inimigo das nossas almas, ele pecou por soberba. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, nós encontramos a descrição desta soberba. Diz assim, capítulo 14, versículo 12 de Isaías: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A soberba foi o pecado que se achou em Satanás, que fez com que ele perdesse toda a sua glória, com que ele fosse expulso do céu. A soberba. Por isso Deus abomina a soberba. Quando o querubim ungido, ele quis subir, ser superior a Deus, ser igual a Deus, não mais depender de Deus, ele cometeu o pecado da soberba. É por isso que a soberba é a raiz de todos os pecados. E foi exatamente isto que praticou o primeiro casal. Quando o próprio diabo vai falar com Eva, lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 5, ele diz assim, vamos ler desde o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O diabo tentou o homem para que ele também quisesse ser igual a Deus. Isto é a soberba. É quando a pessoa, repito, se acha a fonte de todos os próprios bens materiais e espirituais. Se acha igual a Deus. Não precisa de Deus. Empina o nariz e diz que é dono de si. Esta é a soberba. E o título da nossa lição diz que Deus abomina a soberba. Tanto abomina a soberba que é assim que foi achado o pecado no diabo. A Bíblia diz
e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Deus abomina a soberba. E é por isso que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, quem será por nós? A soberba é a raiz de todos os pecados. A soberba é uma atitude que atenta contra a soberania de Deus e Deus a abomina. É isto que nós vamos ver neste capítulo 4. É a principal lição, o principal ensinamento deste capítulo 4 do livro do profeta Daniel. O capítulo 4 do livro do profeta Daniel é um relato do próprio rei de Babilônia, do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele faz este relato, ele traz esta mensagem. Por isso que este capítulo está escrito em aramaico. Aliás, o livro de Daniel, a partir do capítulo 2, versículo 4, ele é escrito em aramaico até o capítulo 9, uma sequência do capítulo 9. Então, nós sabemos, já vimos isso na primeira aula, que o livro de Daniel ele é escrito em hebraico e aramaico. E esse texto é escrito em aramaico porque foi uma mensagem, foi um relato que o próprio rei Nabucodonosor escreveu e entregou a Daniel a respeito da experiência que ele teve e da experiência da sua conversão. E o capítulo começa dizendo: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. A primeira coisa que nós verificamos aqui é que Nabucodonosor teve uma grande experiência com Deus, que ele vai relatar aqui. E ele não se conteve em guardar para si esta experiência, mas ele a escreveu e a mandou distribuir a todos os povos, a todas as nações e a todas as línguas. Esse capítulo 4 é um documento oficial do rei de Babilônia, em que ele relata a sua experiência com Deus. Nabucodonosor se converteu. Ele chama Deus de Deus Altíssimo. Ele teve uma experiência de conversão com Deus, mas ele não guardou para si esta experiência. Ele quis contá-la para todos os povos e nações que estavam sob o seu comando. E uma experiência em que ele demonstra que foi soberbo e sofreu muito por causa disso. Mas ele não se envergonhou de mostrar que havia se tornado até um animal irracional. Mas ele queria divulgar isso para todos os homens, para todos os seus súditos, para os povos e para as nações. Nabucodonosor nos dá um exemplo. O exemplo de que quem recebe a salvação em Cristo Jesus não pode deixar de divulgá-la, não pode deixar de espalhá-la. O atual chefe da Igreja Romana, Francisco, na sua primeira exortação apostólica, ele disse que o Evangelho é uma notícia boa, é a melhor notícia que se pode dar na face da terra. E se é uma ótima notícia, não há como nós retermos tal boa nova da humanidade. Aquele que realmente tem uma experiência com Deus não se contém e logo vai contar aos outros aquilo que Deus lhe fez, querendo que os outros tenham esta mesma experiência. É a primeira lição que esse relato de Nabucodonosor nos dá.
de que quem tem realmente uma experiência com Deus não se contém e quer propagar esta experiência, esta boa nova da salvação com os outros. É o que nós vemos logo no início do Evangelho segundo escreveu João. João, que tinha tido aquela experiência de ver a pomba descendo sobre Jesus, de ter tido a revelação de que Jesus era o Messias que ele tanto anunciava. Quando Jesus passa, ele diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Está lá em João capítulo 1, versículos 36 e 37. Um desses 2 discípulos era André, diz a Bíblia, irmão de Simão Pedro. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. André, João, após ter tido a experiência que teve ao batizar Jesus, anunciou Jesus. 2 de seus discípulos passaram a seguir a Jesus. Um desses discípulos era André. E André não se conteve e no dia seguinte já anunciou a seu irmão Pedro a respeito de Jesus. Quem recebe Jesus não se contém, ele vai contar aos outros. Será que nós temos feito isso? Nabucodonosor, depois de ter uma experiência extremamente terrível, ele deixa escrito para nós, no século XXI, que vivemos mais de 2.500 anos depois dele, esta experiência que ele teve. Ele diz: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. O irmão e a irmã que me ouve tem feito conhecidos os sinais e as maravilhas que o Senhor tem feito para conosco? Eu fico preocupado, irmãos, que hoje já não se dá mais espaço aos testemunhos em nossos cultos. Precisamos rever isso, porque é necessário que nós façamos conhecidos aos homens os sinais e as maravilhas que o Senhor tem feito para conosco. Nabucodonosor, antes de contar a sua experiência, ele diz o seguinte: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Nabucodonosor, antes de contar a sua experiência, glorifica ao Senhor. Dá mostras de que havia realmente se convertido. Reconhecia a soberania de Deus. Tinha convicção de que o reino de Deus é eterno. É Deus quem controla todas as coisas. E que os seus sinais são grandes e as suas maravilhas poderosas. A glorificação do nome de Deus é a razão de ser da nossa existência sobre a face da terra. Eu e você também precisamos glorificar a Deus. E glorificar a Deus, irmãos, não é ficar dando glória a Deus, glória a Deus. Inclusive no meio da pregação, que é errado no culto. Não. A glorificação é uma atitude de vida, é um estilo de vida. Jesus, quando veio para a terra, ele veio para glorificar a Deus. Ele disse isso lá na sua oração sacerdotal, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus veio fazer uma obra, a obra da salvação. E durante a sua peregrinação terrena, ele glorificou o Pai na terra. E nós também precisamos glorificar a Deus.
Nós precisamos glorificar ao Senhor. Esta é a razão de ser da nossa existência aqui na Terra. Nós não passamos dias e horas. Nós não somente aguardamos a volta de Cristo, mas temos que no nosso dia a dia, na nossa vida, glorificar ao Senhor na terra. É isso que Nabucodonosor faz antes mesmo de dar o seu relato, antes mesmo de contar a sua experiência. Nabucodonosor quis que todos conhecessem a experiência da sua conversão, que todos conhecessem os sinais, as maravilhas. E Nabucodonosor começa glorificando a Deus, porque agora, como convertido, a sua vida era para glorificar o nome do Senhor. E aí então Nabucodonosor começa a relatar a sua experiência. Ele diz que estava um dia tranquilo, sossegado. Ele que era o rei de Babilônia, o dono do grande império mundial de Babilônia, a pessoa mais importante do mundo naquela época, repleto de poder econômico, social e político. Estava ele tranquilo, sossegado, no seu palácio, quando ele teve um sonho. E aí, mais uma vez, nós vemos Deus falando com Nabucodonosor através de um sonho. Deus, irmãos, e a gente tem visto nesses capítulos do livro de Daniel, Deus tinha um propósito todo especial com o rei Nabucodonosor. Deus estava se revelando a Nabucodonosor. Se revelou no sonho da estátua, que nós vimos no capítulo 2. Se revelou no grande livramento que ele deu aos amigos de Daniel, no capítulo 3. Deus estava se revelando a Nabucodonosor. Deus tinha interesse em salvar Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor, no alto do seu poderio, no alto da sua posição, fazia ouvidos moucos à revelação de Deus. O que muitos fazem nos dias de hoje. Mesmo depois do sonho da estátua, mesmo depois de ver o poder de Deus e de reconhecer que Deus era o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, nós o vemos construindo aquela imagem de ouro, como vimos na aula passada, ainda na mentalidade mundana, idolátrica. Depois nós vimos o grande livramento que Deus deu aos amigos de Daniel, a Ananias, Misael e Azarias, que fez com que Nabucodonosor tivesse de também reconhecer que não havia um Deus tão poderoso quanto aquele. Então Deus havia se apresentado já para Nabucodonosor como um Deus onisciente, já havia se apresentado a Nabucodonosor como Deus onipotente, mas Nabucodonosor persistia ainda, resistindo a este Deus. Mas Deus, irmãos, não desiste do homem. Deus vai sempre em busca do homem. Por isso não desanimemos em interceder por pessoas que sejam duras de coração, porque é do interesse de Deus, da vontade de Deus, salvar todos os homens e que eles venham ao conhecimento da verdade, como Paulo escreve lá em 1 Timóteo. Deus, então, mais uma vez se revela a Nabucodonosor. Nabucodonosor estava tranquilo, calmo, e ele teve um sonho. E o sonho tirou a sua tranquilidade. Ele ficou espantado com aquele sonho. E por que Deus se revelou a sonhos com Nabucodonosor? Pela cultura babilônica, que dava muito valor aos sonhos. Pela própria religião babilônica, que dava muito valor aos sonhos. Então Deus, irmãos, ele, sabendo das questões culturais, da mentalidade, ele se revela a estas pessoas desta maneira, porque o interesse dele é salvar o homem. E por isso, irmãos, não devemos ficar aí impressionados com os relatos que nós temos recebido, por exemplo, do mundo muçulmano, em que Deus tem se revelado, Jesus tem se revelado através de sonhos e através de outros modos sobrenaturais para o mundo muçulmano.
justamente por causa da mentalidade que existe ali no mundo muçulmano. É lógico que a melhor forma de revelação, a forma segura de revelação é a palavra de Deus. Mas onde a palavra não chega, Deus abre o caminho para que depois a palavra chegue. Nabucodonosor teve um sonho e ele se espantou com este sonho. Fez um decreto e mandou chamar os magos, astrólogos, encantadores e os feiticeiros, os sábios de Babilônia, para que interpretassem este sonho. E é interessante, irmãos, vemos como Deus age de formas diferentes. No primeiro sonho, lá no capítulo 2, Nabucodonosor estava preocupado com o futuro. Estava ansioso, estava perturbado, preocupado com o futuro, quando Deus lhe deu um sonho. Agora Nabucodonosor estava tranquilo, sossegado, quando teve um sonho. E Nabucodonosor, no primeiro caso, o sonho se lhe escapou. Ele não lembrava do sonho. E aí ele descobriu a impotência dos sábios de Babilônia, que não puderam revelar esse sonho. Desta vez, Nabucodonosor não esqueceu o sonho. Ele contou o sonho aos sábios de Babilônia, mas ninguém pôde interpretá-lo. Deus mostrava mais uma vez a impotência da religião babilônica, a farsa, a ilusão daqueles magos e astrólogos, e agora de uma forma mais aguda. Antes, Deus ocultou o sonho para que os próprios sábios de Babilônia dissessem que eram incapazes. Agora, Deus não oculta o sonho, mas mesmo assim os sábios não puderam interpretá-lo. Deus estava se revelando a Nabucodonosor, mostrando que ele, Deus, era a fonte da sabedoria, era a fonte do conhecimento. Ele, Deus, era a verdade e não a mentira e a ilusão das religiões babilônicas. Como ninguém conseguiu interpretar o sonho, Nabucodonosor então convoca Daniel, que ele mesmo chama de ser como o príncipe dos magos, ou seja, o principal dos sábios. E alguém pergunta, mas por que então Nabucodonosor não chamou logo Daniel para a interpretação dos sonhos? Porque não devemos nos esquecer que Daniel era o governador da província de Babilônia. Ele, embora fosse o principal dos sábios, o príncipe dos magos, como chamava o título que ele tinha na corte de Babilônia, ele tinha que se encarregar da administração da província de Babilônia. Ele não estava mais ali na assessoria direta de Nabucodonosor para os presságios, para as interpretações de sonhos. Ele tinha outras funções. Mas como todos os sábios não puderam resolver o problema, Nabucodonosor então convocou Daniel para que Daniel pudesse interpretar o seu sonho. E o que é interessante é que são duas coisas que nos chamam a atenção aqui. Em Daniel capítulo 4, versículo 8, diz assim o texto: mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. O que me chamou a atenção aqui, irmãos, foram dois fatores. Estamos num documento oficial do rei Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor, ele chama Daniel pelo seu nome hebraico. Os irmãos se lembram, nós estudamos na lição de número 2, que Daniel, quando chegou ao palácio, foi trocado o seu nome para ser Beltesazar, para que ele se esquecesse do seu passado judeu, para que ele fosse agora um funcionário de Babilônia comprometido com Babilônia. Mas Nabucodonosor, no seu documento oficial, ele chama Daniel pelo seu nome hebraico. Isso mostra, irmãos, que Daniel soube manter a sua identidade na corte de Babilônia. E o próprio rei já o chamava pelo nome dele original, e não pelo nome de trabalho, pelo nome oficial dele.
Ele cita aqui o nome oficial. Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Mas Daniel, pela sua vida de fidelidade a Deus, pela sua devoção a Deus, ele manteve a sua identidade, a ponto de o próprio rei o chamar pelo nome hebraico em primeiro lugar. Será que eu e você temos mantido a identidade de servos de Deus? Será que eu e você somos reconhecidos como filhos de Deus no ambiente onde trabalhamos, no local onde moramos, no local onde estudamos? Integridade moral e espiritual é o título do nosso trimestre. E Daniel, pelo fato de ser chamado pelo rei Nabucodonosor, pelo seu nome hebraico em primeiro lugar, mostra que se manteve íntegro. Era um homem que servia a Deus de coração inteiro e que por isso fazia prevalecer a sua identidade de integrante do povo de Deus. Nós somos luz do mundo e sal da terra, disse o Senhor Jesus. E por isso precisamos manter esta integridade. Mas uma segunda coisa me chama a atenção aqui. É que Nabucodonosor, além de chamar Daniel pelo seu nome hebraico, ele diz que Daniel tinha o espírito dos deuses santos. Isso na expressão de Nabucodonosor, conforme a cultura babilônica. Mas o que Nabucodonosor quis dizer era que Daniel tinha o Espírito Santo. Daniel era um profeta, havia sido constituído por Deus como profeta. Na dispensação da lei, só os profetas tinham o Espírito Santo, e mesmo assim não habitando nele, mas o visitando, agindo por ele. E o próprio rei Nabucodonosor reconhecia que Daniel tinha o Espírito Santo. E hoje, será que as pessoas reconhecem que eu e você somos templo do Espírito Santo? Porque a nossa condição é bem melhor do que a de Daniel. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, Paulo diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Será que as pessoas veem em nós a habitação do Espírito Santo? Será que o nosso comportamento, a nossa conduta, faz com que as pessoas reconheçam que nós temos o Espírito Santo? Ou será que nós não somos a habitação do Espírito Santo? E é interessante que Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É verdade que a nossa santidade, é verdade que a nossa comunhão com Deus começa de dentro para fora. Começa no espírito, vai para a alma e depois vem para o corpo. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5 e 23, que todo o nosso espírito, alma e corpo tem que ser conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Mas eu pergunto ao irmão, será que as pessoas, quando olham o nosso corpo, eles veem nele o templo do Espírito Santo? Porque o que as pessoas veem, em primeiro lugar, é o corpo. Como está a nossa indumentária? Como nós estamos nos vestindo? Mostrando que somos diferentes do mundo? Mostrando que somos templo do Espírito Santo? Como está o nosso corpo? Está ele revestido de tatuagens, piercings e tantas coisas mais que são costumes idolátricos? Ou nós temos uma postura que demonstra que em nós habita o Espírito Santo? Nabucodonosor mostra que Daniel mantinha sua identidade e mostra que Daniel tinha uma conduta, um comportamento que mostrava que nele havia o Espírito Santo. Não só porque ele
interpretou os sonhos, mas pelo seu dia a dia, pela sua maneira de ser. Nabucodonosor, então, conta o sonho. Antes de falarmos do sonho propriamente dito, lembremos ainda, com relação ao fato de sermos o templo do Espírito Santo, o hino 531 da harpa cristã, que nos diz o seguinte: leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre e onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nós temos levado o nome de Cristo aonde nós vamos? Pense nisso. Daniel, ele levava o nome de Cristo aonde ele ia, aonde ele estava. Por isso ele é chamado por Nabucodonosor pelo seu nome hebraico. E por isso Nabucodonosor testifica que nele estava o Espírito de Deus. Nabucodonosor então conta o sonho. E como era o sonho? Nabucodonosor viu uma árvore no meio da terra, cuja altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto era abundante. E havia sustento para todos naquela árvore. Debaixo daquela árvore, os animais do campo achavam sombra e as aves dos céus faziam morada. E toda a carne se mantinha, vivia às custas daquela árvore. Mas, de repente, veio um vigia, um santo do céu, clamando fortemente e dizendo que a árvore deveria ser derrubada e os seus ramos cortados, suas folhas sacudidas, o seu fruto espalhado, que os animais que estavam debaixo dela e as aves deveriam ser afugentadas, e que era para ser mantido, porém, o tronco e as suas raízes, com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, sendo molhada a árvore do orvalho do céu e tendo a sua porção com os animais na grama da terra, mudando o coração daquela árvore, que passaria de ser de coração de homem em coração de animal, e sobre aquela árvore passaria 7 tempos. Esse foi o sonho. Nabucodonosor viu uma grande árvore que dominava o ambiente, mas um santo do céu veio e mandou cortar aquela árvore, mantendo apenas o tronco e as raízes. E foi esse o sonho que teve Nabucodonosor. Depois que Nabucodonosor contou este sonho, Daniel ficou parado. Nabucodonosor mesmo diz que por quase 1 hora Daniel ficou atônito, parado, sem falar nada para o rei. Está lá no versículo 19 do capítulo 4. Então Daniel esteve atônito quase 1 hora e os seus pensamentos o turbavam. Daniel teve de imediato a revelação do sonho da parte de Deus. Mas por que, se ele teve a revelação de imediato, ele ficou quase 1 hora em silêncio, sem falar nada para o rei? Teria ele tido medo
de falar para o rei a interpretação? Teria ele se acovardado? Ou era mais uma vez a demonstração da sabedoria de Daniel, que é uma das características que ele já possuía desde Judá, tanto que ele foi para o palácio do rei, porque ele era instruído em toda a sabedoria e porque ele tinha habilidade para viver no palácio do rei. Daniel, irmãos, percebeu que aquilo era um juízo contra o próprio rei Nabucodonosor. Mas ele, primeiro, não sabia como falar ao rei. Segundo, ele pensou e muito, porque naquele sonho, apesar do juízo divino, havia também a manifestação da misericórdia de Deus. E então, Daniel queria não só trazer a mensagem para o rei do juízo que estava por vir, mas também, diante da demonstração de Deus de que amava Nabucodonosor, de que queria salvá-lo, de que queria ser misericordioso com ele, Daniel queria dar uma palavra ao rei para, quem sabe, impedir aquele juízo que estava sendo anunciado. Daniel, irmãos, não era covarde. Daniel não ficou com medo, mas Daniel quis a direção de Deus. Nesta quase uma hora em que ele se manteve em silêncio, certamente ele se pôs em oração, numa oração silenciosa, como aquela oração que Neemias fez antes de fazer a sua petição ao rei, quando o rei Artaxerxes percebeu que ele estava com um semblante triste, para agir na direção de Deus. Que lição nos dá Daniel, irmãos? Mesmo recebendo a interpretação do sonho da parte de Deus, ao perceber o propósito de Deus com aquele sonho, Daniel se calou, esperando a direção de Deus. Será que eu e o irmão, a irmã que me ouve, tem tido este momento de silêncio para ouvir a voz de Deus e para abrir a sua boca na direção de Deus? É fundamental, irmãos, que nós saibamos que sem Jesus nós nada podemos fazer. Ao mesmo tempo que vemos a soberba de Nabucodonosor, nós vemos a humildade de Daniel. Professor Felipe Aquino, ele diz assim: a humildade é grande virtude, a que mais caracterizou o próprio Jesus, manso e humilde de coração. A soberba se contrapõe à humildade. A soberba de Satanás se contrapõe à humildade de Jesus, que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, se fez servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nabucodonosor era soberbo. Deus o amava, mas ele era soberbo. Agora Daniel, Deus o amava, mas ele era humilde. Ao receber a interpretação de Deus, ele fica em silêncio por quase uma hora, para ter uma mensagem para dar ao rei, já que sentiu na interpretação do sonho o grande amor que Deus tinha para com Nabucodonosor. Passada esta quase uma hora, Nabucodonosor, percebendo que o sonho não lhe era favorável, percebendo a aflição e o semblante de Daniel, ele manda que Daniel lhe contasse o sonho. Que não tivesse medo de contá-lo. Nabucodonosor talvez estivesse pensando que Daniel estava receoso que o próprio rei iria se enfurecer e se irar
E nós vemos como Nabucodonosor se irava com facilidade diante do sonho desfavorável. Mas não era isto que estava no coração de Daniel. Daniel queria trazer uma mensagem ao rei Nabucodonosor que o impedisse de sofrer este juízo que estava anunciado no sonho. Porque também no sonho, Daniel via o propósito que Deus tinha para com Nabucodonosor de salvá-lo, de convertê-lo. Viu o grande amor que tinha Deus para com Nabucodonosor. Isso nos traz uma grande lição de que nós devemos falar a verdade para o próximo, pregar o evangelho, mas sempre lembrando do propósito do evangelho, que é a salvação da humanidade. Muitos pregam o evangelho, irmãos, de forma irada, fazendo julgamento das pessoas, falando mais no inferno do que na salvação. Não é esta a maneira de se pregar o evangelho. Mesmo diante de um sonho de juízo, e terrível juízo, Daniel procurava, diante da disposição de salvação de Deus, transmitir esta mensagem de forma que desse esperança, de forma que desse ênfase ao amor de Deus. Lembro-me, alguns anos atrás, numa cidade que trabalhamos, uma reclamação dos presos da cadeia pública daquela cidade. Porque havia um diácono que estava ali a pregar o evangelho, mas que só falava do inferno, só falava do pecado, só falava para aqueles presos que eles eram criminosos e que eles iriam para o inferno se eles não se arrependessem. E me chega uma solicitação destes presos para que mandassem alguém que lhes pregasse o céu, que lhes pregasse sobre o amor de Deus, porque que eles eram criminosos e que eles estavam no inferno, eles já sabiam. Mas eles queriam uma mensagem de esperança, uma mensagem de Deus para as suas vidas, um lenitivo para as suas almas. É isto que nós devemos fazer, irmãos. Nós devemos pregar o evangelho. Nós devemos falar a verdade. Não estou aqui dizendo que nós devemos pregar este evangelho light, este evangelho genérico, este evangelho água com açúcar que andam pregando por aí. Um evangelho que não leva o povo ao arrependimento dos pecados. Um evangelho que não confronta o povo com a vida pecaminosa, com a necessidade de santificação. Não estou dizendo isso. Este falso evangelho, que só fala de bênçãos, que só fala de bem-estar e que não toca na ferida do pecado da humanidade. Mas eu não preciso ser ríspido, eu não preciso fazer julgamentos precipitados, eu não preciso humilhar as pessoas para dizer a verdade. Daniel, ele tinha de dizer a verdade, mas ele queria, além de dizer a verdade, trazer a mensagem de que Deus estava disposto a salvar Nabucodonosor, apesar da soberba do rei. Daniel, então, diante da ordem do rei, ele começa a interpretar o sonho. Mas antes de interpretar o sonho, ele disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Daniel, antes de contar o sonho, já prepara o espírito de Nabucodonosor e já mostra a boa vontade de Deus para com Nabucodonosor. Isto nos dá um outro ensino. Quando estivermos a aconselhar alguém, quando estivermos a dar uma palavra a alguém, mesmo que essa palavra seja de repreensão, mesmo que essa palavra seja dura,
comecemos preparando o espírito do ouvinte. Comecemos demonstrando a misericórdia e o amor de Deus. Comecemos mostrando que o castigo, que a repreensão é uma amostra de amor e não uma chance, uma oportunidade para sermos ríspidos e mal educados. Daniel diz ao rei Nabucodonosor: esta árvore que o Senhor viu no sonho, majestade, é o Senhor. O Senhor foi colocado como rei de reis. O mundo todo está sob o seu domínio. Todos vivem às suas custas. Mas o Senhor se engrandeceu demais. O Senhor se acha a fonte dos seus próprios bens materiais e espirituais. O Senhor não dá a devida glória àquele que lhe colocou no trono de Babilônia e que lhe deu este império. Por causa disso, Deus, que é este santo, este vigia que o Senhor viu saindo, descendo do céu, vai tirar o Senhor do trono. Vai fazer com que o Senhor seja um verdadeiro animal irracional, até que o Senhor reconheça que Ele é Deus, que Ele é a fonte de todo bem, que Ele é o dominador do mundo, que Ele tem o controle sobre todas as coisas e não o Senhor. E vão se passar 7 tempos em que o Senhor irá comer erva do campo como um animal, até o Senhor reconhecer que Deus é Deus. E quando o Senhor reconhecer que Deus é Deus, aí então Deus vai restaurar o seu reino. Foi por isso que foram mantidos o tronco e as raízes. O Senhor voltará a ser rei. Mas, depois que sofrer esta humilhação, por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho. E Daniel não deu apenas a interpretação do rei, mas trouxe aquela mensagem. Porque se o tronco e as raízes eram mantidos, e se o rei iria ter restaurado o seu reino, é porque o propósito de Deus era de salvação, era de conversão de Nabucodonosor. E depois de trazer a mensagem de juízo, Daniel, na direção de Deus, ele traz um conselho para o rei. Ele diz assim no capítulo 4, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Daniel traz um conselho para o rei. Diante da sua humildade, ele diz: Senhor, diante desta interpretação deste sonho, diante deste sonho, Deus ainda dá uma chance, majestade. Desfaz os teus pecados. Daniel conhecia o dia a dia do rei. Daniel, o governador da província de Babilônia, onde ficava a capital do reino, ele convivia com Nabucodonosor, sabia o que Nabucodonosor fazia. E como Nabucodonosor ele era soberbo, como nós já dissemos no início desta aula, a soberba é a raiz de todos os pecados. Ele cometia vários pecados. E Daniel teve ali a oportunidade de chamar Nabucodonosor para o arrependimento. Quando ele diz, desfaz os teus pecados pela justiça, ele chamava Nabucodonosor para o arrependimento. Não há como escaparmos do juízo de Deus se não nos arrependermos dos nossos pecados. Por isso a mensagem do Evangelho é arrependei-vos. Arrependei-vos esta mensagem. Se eu e você não deixarmos os nossos pecados, se não confessarmos e deixarmos os nossos pecados, jamais alcançaremos a misericórdia do Senhor. Salomão já escreve lá em Provérbios que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia.
se você quer obter a misericórdia de Deus, se você quer ter o bem de Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados. Muitas pessoas dizem, Deus é bonzinho, Deus não vai levar ninguém para o inferno, mas não se esquecem que Deus é justiça. A misericórdia de Deus, ela só nos alcança se nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós confessarmos os pecados e deixarmos de praticá-los. Arrependimento envolve essas duas coisas, confessar e deixar. Não adianta confessar sem deixar o pecado. Se você confessa e não deixa, você não alcança a misericórdia. Lembremos de Faraó, lembremos de Saul. Tanto Faraó quanto Saul confessam o seu pecado. Está escrito na Bíblia, Faraó diz para Moisés, pequei. Saul diz para Samuel, pequei. Mas eles simplesmente confessaram, mas continuaram a praticar o pecado. Faraó continuou a endurecer o seu coração. Saul continuou a endurecer o seu coração. E por isso a misericórdia de Deus não veio sobre eles. Os dois tiveram um fim trágico. Tanto Faraó quanto Saul foram destruídos por Deus. Por quê? Porque confessaram, mas não deixaram. Não se arrependeram. E é isso que Daniel fala para Nabucodonosor. Desfaz os seus pecados. Deixa de lado o orgulho, a soberba. Vai buscar a Deus. Reconhece que Deus é a fonte de todo bem. Não se queira se colocar como dono do mundo, como independente de Deus. E você terá um bom fim, majestade. O juízo não virá sobre ti. Mas se o Senhor se mantiver no pecado, este juízo virá sobre ti. E você se transformará num verdadeiro animal irracional, comendo a erva do campo e sendo molhado pelo orvalho do céu. Segunda coisa que Daniel diz para o rei: usa de misericórdia com os pobres. Pobres aqui significando os seus súditos, não necessariamente os pobres financeiramente. Irmãos, se nós não formos misericordiosos, nós também não teremos a misericórdia de Deus. Misericórdia é não dar aquilo que a pessoa merece. Quando nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, Deus não nos castiga, não nos dá a pena do pecado que nós praticamos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas pela misericórdia de Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus não lança o castigo do nosso pecado. Porque Jesus já levou o castigo sobre ele. E por isso nós podemos entrar no céu. E por isso nós podemos ser abençoados por Deus. Porque fomos alcançados pela sua misericórdia, que é não dar aquilo que nós merecemos. Agora, quando nós não somos misericordiosos com o próximo, nós também sofremos o castigo de Deus. Jesus, quando falou das bem-aventuranças, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Para receber a misericórdia de Deus, primeiro, eu preciso me arrepender dos meus pecados, confessar e deixar. É o que Daniel recomenda a Nabucodonosor a fazer. Mas segundo, eu também tenho que ser misericordioso com o próximo. Eu também não posso dar ao próximo aquilo que ele merece. Se ele me ofende, se ele me injuria, se ele me perturba, se ele me prejudica, eu não posso me vingar. Eu tenho que ser misericordioso. Eu não posso dar a ele o que ele merece. Eu não posso querer fazer justiça.
se eu me arrepender dos meus pecados e se eu for misericordioso, a misericórdia de Deus me alcançará. Era isso que Daniel dizia a Nabucodonosor. Desfaz os pecados pela justiça e usa de misericórdia com os pobres, se prolongar a tranquilidade. Daniel diz, olha, se Deus não transformar o Senhor em um animal agora, é porque ele vai dar um tempo para o Senhor. Esse tempo aproveita, se arrepende dos seus pecados e usa de misericórdia para com os pobres. E certamente o Senhor estará, majestade, recebendo, sendo alcançado pela misericórdia de Deus. E Deus deu um tempo para Nabucodonosor. Foi 1 ano. Ele mesmo diz, todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Deus deu 1 ano para que Nabucodonosor se arrependesse dos seus pecados e usasse de misericórdia para com os pobres. Mas Nabucodonosor desperdiçou esta oportunidade de Deus. Deus, irmãos, ele é tardio em irar-se. Ele é longânimo. Está escrito lá em Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus dá um tempo para o homem se arrepender dos seus pecados antes de lançar o juízo. Deus já havia anunciado o juízo. Mas Daniel, usado por Deus, diz que Deus daria uma chance a Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor desprezou esta oportunidade. E é o que acontece nos dias de hoje. Irmãos, este tempo que Deus deu a Nabucodonosor é uma figura da dispensação da graça que nós estamos vivendo. O que é esse tempo que a humanidade está vivendo? É o que Jesus, citando o profeta Isaías, chama de ano aceitável do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, Jesus abriu o capítulo 61 de Isaías e leu assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí Jesus fechou o rolo do profeta Isaías lá na sinagoga de Nazaré, porque agora nós estamos no ano aceitável do Senhor. No tempo que Deus nos dá para confessarmos e deixarmos os nossos pecados e usar de misericórdia para com os pobres. Foi este ano que Nabucodonosor teve. Mas assim como Nabucodonosor desprezou esta oportunidade, desperdiçou esta oportunidade, também nos dias de hoje, milhões e milhões de pessoas têm desperdiçado esta chance que Deus está dando para que eles se arrependam dos seus pecados e usem de misericórdia para com o próximo, para alcançarem a misericórdia de Deus. Este tempo vai acabar. É o ano aceitável do Senhor. E aí, como diz o profeta Isaías, nesta passagem que Jesus leu, mas que Jesus não leu até o fim, porque estamos no ano aceitável do Senhor. Mas lá em Isaías capítulo 61, no versículo 2 diz, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Quem não alcançar a misericórdia de Deus sofrerá o seu juízo. E foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Deus deu 1 ano de prazo para ele. Mas o que ele fez? Ao cabo de 12 meses. Quando ele olhou Babilônia, quando ele estava no palácio passeando, talvez vendo os jardins suspensos da Babilônia que ele construiu e que era considerada uma das maravilhas do mundo antigo, Nabucodonosor, ele encheu o peito e demonstrou
a cultura do ego, que é a soberba. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Quando eu prevaleço, vem a soberba, a egolatria. A soberba é a egolatria, é a adoração de si próprio. Você se coloca no lugar de Deus, assim como o querubim ungido. Deus havia dado o templo, mas Nabucodonosor desperdiçou o templo. E aí, irmãos, veio tudo o que estava predito no sonho. Diz o texto: ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Deus intervém diretamente, irmãos, porque Deus abomina a soberba. Quando a soberba chega a nível intolerável, Deus intervém diretamente. Interveio no céu, expulsando Satanás do céu. Interveio aqui com Nabucodonosor, transformando-o num animal irracional. Interveio lá em Herodes Agripa I, como está escrito no livro de Atos, quando ele foi comido de bichos. Porque Deus abomina a soberba. A soberba é um atentado contra a sua soberania. E Deus não pode permitir que ninguém se ache Senhor de todas as coisas. A palavra ainda estava na boca do rei, quando ele se transformou num animal irracional. Pastor Severino Pedro da Silva, de saudosa memória, no seu livro Daniel, versículo por versículo, nos explica esta passagem. Eu coloquei aí no nosso esboço. Os textos em foco mostram como o julgamento veio a Nabucodonosor conforme fora predito. E ele foi expulso do meio dos homens, aparentemente afetado da enfermidade conhecida como licantropia. A doença aqui referida está atestada em tempos pré-científicos, não sendo mais hoje mencionada por esse nome. O Dr. Montagu J. Baker, psiquiatra clínico, descreve o que segue. No que tange a doença de Nabucodonosor, as características são de um bem agudo ataque de insanidade. A sua aparência dava a ideia de que ele era de fato um animal. A licantropia provavelmente era a doença que afetou Nabucodonosor. É uma doença psíquica em que a pessoa acha que se transformou num animal e passa a agir como se animal fosse. E Nabucodonosor, naquele mesmo momento, ficou de 4, começou a comer erva do campo como se fosse um boi, como se fosse uma ovelha. Perdeu o juízo. Virou um animal irracional, para mostrar a todos nós que o soberbo, que é aquele que se acha Deus, que é aquele que cultua a si mesmo, é um insensato, é um louco varrido. Olha o impacto que teve Babilônia quando viu seu rei comendo erva do campo. E se passaram 7 tempos. Entendem alguns que 7 tempos são 7 anos. Outros entendem que esses 7 tempos é um período completo. Mas a verdade é que Nabucodonosor passou a comer a erva do campo, passou a se comportar como um verdadeiro animal, sendo molhado pelo orvalho do céu.
E isso me faz lembrar o saudoso pastor Walter Marques de Mello, que gostava muito desta passagem. E ele dizia: como é necessário que nós sejamos molhados pelo orvalho do céu para dependermos de Deus, para reconhecermos quem é Deus. O orvalho do céu aqui, ele é um símbolo do Espírito Santo. Porque é esse orvalho que umedece a terra. É esse orvalho que amolece a terra. E se não é o Espírito Santo, nós jamais teremos o nosso coração duro, amolecido. Jamais o nosso coração será sensível à voz de Deus. A soberba de Nabucodonosor fez com que viesse uma voz de Deus condenatória. A voz de Deus, que os judeus chamam de Bat-Kol, é um instrumento da vontade de Deus. É uma demonstração, é um instrumento pelo qual a vontade de Deus é proclamada. Nabucodonosor ouviu uma voz que dizia: passou de ti o reino. E ele se transformou num animal irracional, porque ele era soberbo. Agora, para Jesus, que era humilde, o exemplo de humildade, como disse aqui o professor Felipe Aquino, a voz do céu dizia outra coisa. Ela dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Por quê? Porque Jesus glorificava a Deus. Lá em João, no capítulo 12, nós temos também, aliás, por duas vezes, né, no batismo e lá na transfiguração, se ouviu a voz do céu para Jesus: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E lá em João 12, capítulo 28, Jesus, num gesto de humildade, diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Que voz nós estamos aptos a ouvir? A voz condenatória? A voz do juízo? Passou de ti o reino por causa do nosso orgulho? Ou a voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo? Ou a voz que diz: eu já tenho glorificado o meu nome na tua vida e ainda outra vez o glorificarei? Qual é a reação que nós temos diante de Deus? Nós somos dependentes de Deus, submissos a Deus, reconhecemos a soberania de Deus, agimos conforme a vontade de Deus? Ou somos donos de nós mesmos, somos orgulhosos, servimos ao nosso eu? Deus abomina a soberba. Deus, irmãos, está no controle de todas as coisas. Deus está no absoluto controle de todas as coisas. E nós precisamos entender isso. Era isso que Nabucodonosor não compreendia. Nabucodonosor, ele achava que era, como diz o povo por aí, o dono da cocada preta. Ele se achava como aquele que poderia, de todas as maneiras, fazer o que bem queria, porque ele tinha o poder político, o poder militar, o poder econômico. Mas Nabucodonosor estava enganado. Deus é quem determina todas as coisas. E ele precisava reconhecer isso. E para reconhecer isso, durante 7 anos, ou um período completo, ele simplesmente teve que comer a erva do campo. Ele simplesmente teve de comer da erva do campo.
Deus tem um absoluto controle de todas as coisas. Nós colocamos aí, no nosso esboço, uma frase que muitas pessoas acham que é da Bíblia, e até citam, mas não é da Bíblia. Que nenhuma folha da árvore não cai se Deus não quiser. Isso não existe na Bíblia, isso está no Alcorão, lá na Surata 6, versículo 59. Mas embora esteja no Alcorão, é uma realidade. Deus está no absoluto controle de todas as coisas. E as coisas só acontecem porque Deus quer. Ou porque Deus faz, como foi colocar esse castigo em Nabucodonosor, que é a vontade operativa de Deus, ou porque Deus permite, que é a vontade permissiva de Deus. Depois dos 7 anos, ou deste período completo, Nabucodonosor, a Bíblia diz, que ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para o céu. Olha que diferença. Antes, Nabucodonosor estava em cima. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder para a glória da minha magnificência. Mas agora, comendo erva do campo de 4, ele levanta os seus olhos para o céu. Ele agora entende que há alguém acima dele, que há algo acima dele, que ele está embaixo e alguém está em cima. Este Deus que Daniel, na revelação do primeiro sonho, havia dito para ele, há um Deus no céu. Ele levanta os seus olhos para o céu. E aí então, o seu juízo volta, o seu entendimento volta. E ele diz, eu bendisse ao Altíssimo, louvei e o glorifiquei, o que vive para todo sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Era o reconhecimento da soberania de Deus. Nabucodonosor diz, eu sou rei de reis, eu sou o rei de Babilônia, o império mundial. Mas existe o Altíssimo, cujo reino é eterno e cujo domínio é de geração em geração. O meu reino é passageiro, eu só reino sobre a minha geração. Mas existe alguém, o Altíssimo, cujo reino é eterno, cujo domínio é de geração em geração. Alguém cuja vontade se faz, querendo ou não as pessoas. E alguém que nós não podemos questionar ou querer entender mais. Porque ninguém pode estorvar a sua mão. E os moradores da terra, a começar de mim, são reputados como nada. Quando Nabucodonosor se humilhou e se reconheceu como inferior a Deus, Deus lhe traz de volta para o reino. E o que é interessante, irmãos, a Bíblia diz que quando Nabucodonosor volta para o reino, a sua glória é aumentada. Olha o que ele diz, no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido o meu reino, e a minha glória foi aumentada. Quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta, e a exaltação divina é muito maior do que a exaltação humana. Vale a pena nos humilharmos. Como diz o apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Vale a pena se humilhar. Vale a pena reconhecer a soberania de Deus.
porque nós iremos para a direita do Pai, para o trono de Cristo, se nós nos humilharmos. Deus abomina a soberba. Não vale a pena viver na base do eu. Nabucodonosor termina o seu relato, louvando, exaltando e glorificando ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Nabucodonosor confessou e deixou. Nabucodonosor alcançou a misericórdia de Deus. Continuou sendo rei de Babilônia. Morreu no trono de Babilônia. Mas agora era um rei diferente. Era um rei convertido. Era um rei salvo, que reconhecia a soberania de Deus. Com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei